Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma contribuição para o culto dirigido pelas senhoras nesta semana, o qual nós fazemos todas as terças-feiras para estar postando, para ajudar, não naquilo que elas vão pregar, mas no entendimento a respeito daquilo que elas estão pregando. Para nós é uma alegria muito grande poder manter esse trabalho, porque ele reflete muito a salvação e nos auxilia dentro das nossas casas, E a pergunta que ficou para nós trabalharmos esta semana está relacionado ainda, nós estamos estudando durante esse mês as parábolas do reino, e estamos falando a respeito do reino dos céus, a semelhança com cada ensinamento que o Senhor Jesus deixou. E no livro de Mateus aqui, hoje, essa semana, na verdade, nós falaremos a respeito do tesouro escondido. A gente sabe que a parte histórica, todo mundo conhece, a parte de Martinho Lutero, e foi escondido lá pela igreja da época, para que as pessoas não tivessem acesso às escrituras sagradas. Que na verdade não era o tesouro escondido, não era a revelação naquela época lá, O que foi escondido lá foi exatamente, literalmente, o livro da Bíblia. A Bíblia foi tirada das pessoas, Às vezes a gente percebe alguns países, quando recebem livros bíblicos, a alegria que às vezes tem que ser de forma escondida porque o país não permite e tudo mais. Então, assim, era exatamente isso. Então, hoje nós estamos no século XXI, E a gente dias de hoje. Então, da mesma forma como o inimigo ele agiu no passado, lá, ele continua agindo hoje. E o interessante é que o reflexo que é o profético, é extraído do histórico, a questão de Martinho Lutero. Se a gente pegar para poder analisar, você vai ver que qual foi o campo que estava escondido? O campo, era o campo do interesse, sim. E que campo era este? Era a religiosidade. Foi a igreja que enterrou. A igreja tinha um interesse grandíssimo em tirar a palavra, em esconder as escrituras sagradas. E onde é que ele a escondeu? Escondeu no campo da religiosidade, aqui. Então, o que acontece aqui? Foi exatamente lá que Lutero ele descobriu a Bíblia. Ele estava estudando religião, ele estava estudando ali para ser um padre ou coisa parecida, ele para trazer ensinamento para as pessoas. Então, a ideia, a intenção era boa, porque hoje nem todo mundo tem estrutura, para estudar a Bíblia. Sabiam disso? Muitos ficam sabidos demais, outros não começam a atacar as pessoas com aquele raro conhecimento superficial que alcançou, e outros já começam a se intitular o dono da bênção, os maiorais da santidade. Então a gente sabe que não funciona dessa forma. Porque o conhecimento, quando ele
ele é revelado pelo Espírito Santo, ele é clareado pelo Espírito Santo, ele é refletido pela luz do Espírito, a gente sabe que nós nos tornamos humildes, nós nos tornamos pessoas mais simples, nós nos tornamos pessoas amigáveis, pessoas que o mundo, as pessoas que estão lá fora confiam em conversar com a gente, nos vê com os olhos diferentes, como servos de Deus. Então aqui você vai vendo que o campo do interesse era a religião. Era exatamente a religião. O inimigo, ele sabia exatamente disso. É tanto que as pessoas se reuniam aos sábados, tinham a sua solenidade, tinham seus julgamentos religiosos. As pessoas eram julgadas e condenadas pela igreja. Porém, quando ia ver, as pessoas acreditavam de forma verdadeira nas Escrituras. Só que o grande problema é que quem empunhava duras estavam conduzindo-a de acordo com os seus interesses, de acordo com aquilo que eles achavam, de acordo com aquilo que eles queriam que acontecesse. Então, a gente pode observar exatamente isso. Não foi que pegou e escondeu lá no campo da prosperidade, no campo disso ou no campo daquilo hoje. E isso está acontecendo hoje. Eles colocou exatamente no campo da religião. E pode ver que a religião ela prosperou muito. Ela prosperou muito porque assim acontece quando nós aplicamos a fé. O campo em qual você aplicar a fé vai prosperar. Vai prosperar. Então aqui a gente vê que esse homem, ele tinha herdade. Uma das reações dele foi vender tudo que tinha. Então, ou seja, ele sabia que tinha aquele tesouro estava ali. Mas nem todo mundo tinha acesso. Nem todo mundo sabia que aquilo ali tinha aquele verdadeiro valor. Era um livro que tinha lá na biblioteca, de onde ele estava estudando. E aonde é que ele estava estudando? No campo da religião. Só que as pessoas não valorizavam, não sabiam que aquilo ali seria a chave da libertação. Que aquilo ali seria a chave que iria nos mostrar uma porta aberta, que iria nos conduzir para fora de um sistema religioso. Então era como a porta estava fechada, a religião limitava as pessoas, vendia suas indulgências. Então, o vender das coisas celestiais é mais fácil do que pregar a graça. É mais fácil do que pregar a graça. Porque a graça é um favor não merecido. É algo que você não vai precisar pagar por ela. Então as pessoas não valorizam isso. Não valorizam isso. E aí o que acontece? Acontece exatamente isso. As pessoas preferem pagar pela indulgência. As pessoas preferem pagar por quê? Porque aí eu não preciso abrir mão do meu pecado. Eu não preciso vender o que eu tenho. Eu não preciso desfazer dos meus interesses, daquilo que me faz bem, da minha fornicação, das minhas blasfêmias, dos meus adultérios. Porque era isso que a igreja infiel estava vestida. Lá dentro do seu cálice, a Bíblia diz que o que tinha dentro era isso. Ela não estava embriagada com o que tinha dentro do cálice. A Bíblia diz que ela estava embriagada com o sangue dos santos. Com o sangue dos santos. E foi exatamente isso que Lutero ele percebeu. Que ali o objetivo daquela mulher ali, daquela igreja, era exatamente isso. Ela atraía aqueles que queriam uma vida de redenção para com Deus, uma vida de retidão para com Deus, e ela explorava essas pessoas. Ela se embriagava com o sangue dessas pessoas.
Ela fazia o que pudesse para poder tirar a esperança, para poder tirar a certeza, para poder tirar a alegria, para poder tirar o ânimo. Mas aí Lutero, a Bíblia diz que este homem, na verdade, estamos falando Lutero aqui, mas hoje pode ser eu, pode ser você que está aprisionado na sua razão, naquilo que você acha, naquilo que você pensa, você não concorda com nada. O seu entendimento não bate com aquilo que está sendo pregado nesses últimos dias, com o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Você prefere pagar. Hoje é mais fácil. As pessoas vão nas religiões, vão nas suas igrejas, eles preferem pagar isso, pagar campanha, pagar aquilo outro. Por quê? Porque isso vai descompromissar eles de uma vida de santidade. Isso vai dar a eles uma vestes com ouro, vai dar umas vestes com adornado com pérolas. E aí, quando vai ver, em sua mão tem um cálice, que ela continua cheio das imundícias. Lá no seu interior está cheio disso ainda. Então, ou seja, é melhor eu pagar para não precisar abrir mão do que eu tenho, para não precisar viver uma vida, de santidade, como eles dizem. Não tem problema. Hoje não precisa mais isso. Hoje, quando foi isso que a serpente falou para Adão e Eva, não é assim não, você entendeu errado. E o inimigo, ele sabe exatamente, foi por isso que ele influencia a esconder a palavra. Quantos hoje, irmãos, tem as suas Bíblias dentro de casa e não faz uso dela? Um tesouro extraordinário, a chave da libertação, e continua fechada. Só abre lá naquela meia hora que vai para a igreja, não medita nela, não extrai dela a vida eterna. Quantos hoje? Então seria uma hipocrisia dizer que só foi exatamente lá nesse momento. Esse foi um momento histórico que, de forma literal, a Bíblia estava escondida. Mas quantos de nós hoje temos a Bíblia Sagrada dentro de casa e o tesouro continua escondido? Jesus continua sendo um estranho. Nós não conhecemos o Deus ao qual nós servimos. E por não conhecer, não o valorizamos. Para nós, continua o mesmo, humanizando Jesus e assim sucessivamente. Então ele vende tudo o que tem, ele abre mão da sua razão, ele abre mão daquilo que ele acha, daquilo que ele pensa, daquilo que ele já tinha estudado. Foi isso que Lutero fez. Ele estava estudando, ele era um homem inteligente, conhecedor, intelectual, mas ele abre mão de tudo. Quando a gente vai ver mais, Paulo faz do mesmo jeito. Paulo, ele abre mão do seu conhecimento quando ele descobre o tesouro. Quando ele encontra a chave da libertação. E ele entende que o evangelho genuíno não seria por força e nem por violência, mas pelo convencimento do Espírito Santo. Seria através do conhecimento de que verdadeiramente o reino dos céus tem um grande valor. Então se o ser humano, se o cristão, ele não entender isso, e ele preferir buscar aquilo que chama a atenção, a mulher vestida e adornada de coisas artificiais, o objetivo dela é chamar a atenção para se embriagar com o seu sangue. Cuidado! O que tem de mulheres aí, o que tem de igreja se rebelando, chamando a atenção para a família. Olha, agora vamos cuidar da família. Me perdoe. Sabe por quê? Eles estão agora se sentindo culpados e botando culpa na denominação de onde fazia parte? Vou te falar. É porque eles viviam a palavra na letra. Porque quando se escreve, o homem deixará o pai e mãe, olha, observe bem, deixará o pai e a mãe e unirá-se à sua mulher. Aquele que não amar mais, aquele que ama o pai e a mãe mais do que o Senhor, isso é letra. Isso está dizendo o que é isso? Isso está falando de ensinamentos. Isso está falando de cultura que outrora não agrada ao Senhor. O Senhor está mandando nós abandonarmos isso e não abandonar a família. Se você abandonou a família é porque você escolheu enxergar as Escrituras com o seu conhecimento, com conhecimento humano. O Senhor não mandou isso. O Senhor não ensinou isso para você abandonar a sua família.
Profeticamente, o Senhor está dizendo que você precisa abandonar esses velhos ensinamentos, esses velhos costumes. Então, o segundo era a alegria, pelo gozo daquele campo. As pessoas não tinham prazer, irmãos. As pessoas não tinham alegria de ir ao culto, de servir a Deus naquela época. Porque eles tinham Deus como um Deus tirano, um Deus mau, um Deus que destruía, um Deus que não tinha piedade. Por quê? Porque a religião apresentava Jesus dessa forma. Apresentava Deus dessa forma. Então, aqui a gente pode entender que o objetivo, a questão do gozo, ele tinha gozo, a alegria em ter aquele campo. Amém? Ademais aqui, a de número 6, né? A gente vê a alegria, a gente vê a questão de esconder. Esse esconder aqui é um local que você, a única forma de ser extraído de você é tirando a sua própria vida. Foi por isso que muitos morreram, né? Nabote morreu, os discípulos morreram. Teve homens que morreram guardando as suas heranças. Que herança era essa? O reino dos céus. O ensinamento profético e genuíno. Que dá-se o nome hoje. Hoje nós o conhecemos como o remanescente fiel. Esses morreram, porque a única forma de extrair desses que acharam e guardaram pelo gozo do campo, vendeu tudo o que tinha, a única forma de extrair desses homens as suas herdades era tirando as suas próprias vidas. Então a Bíblia, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, se eu não me engano, não me lembro bem, é a questão de as leis, a palavra não mais em pedras, mas sim nas tábuas de carne. Aqui está falando do coração da alma. É aonde as Escrituras precisa estar guardada. Por quê? Porque isso vai nos trazer uma alegria. Quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. Então, a nossa subida à casa do Senhor não é com tristeza. O nosso Deus não é um Deus tirano. Sabe por que nós pregamos isso? Porque nós conhecemos verdadeiramente a chave que estava escondida, que iria abrir a porta para nos libertar de uma tirania que não era um título que não é de Deus, mas sim de um sistema religioso que aprisiona o homem na razão, naquilo que acha e naquilo que pensa e mantém o homem no seu mundinho de pecado. Agora caiu por terra, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Espero que possa ter ajudado no esclarecimento. Não esqueça nunca, o tesouro do céu, ele precisa ser guardado dentro do seu coração. O tesouro do céu precisa ser revelado pelo Espírito. E pelo gozo dele, abra mão, irmãos, daquilo que você acha, daquilo que você pensa, daquilo que você quer fazer, que às vezes não está alinhado. Abre mão disso e Deus, ele vai honrar a sua vida. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.